Desculpe, estamos resolvendo um problema de áudio aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, que eu não ouço nada. Já entrei e saí. Um minutinho, pessoal. Vou tentar resolver aqui o problema. Boa tarde. Testando. Por favor, alguém pode falar comigo só para eu testar o áudio? Oi, Denise. Ai, finalmente. Agora com fone. Busquei o fone, não sei. O fone deu jeito. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então, uma boa tarde. Desculpe aqui o problema técnico, mas acho que isso já vem acontecendo, né, nas nossas aulas, enfim, já é quase uma rotina, né? Então, gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Denise Nunes, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, no Rio de Janeiro, em Niterói, aliás, né, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. E eu estou aqui para mediar, então, essa mesa, que, segundo a informação que eu tenho, são 3 trabalhos, né? O primeiro trabalho se intitula Parte Desconhecida de um Todo Harmonioso, Atos Vulcão e Arquitetura no Recife. O segundo, Processo Histórico de Ocupação do Amazonas e os Indícios de Culturas Construtivas Tradicionais nas Obras de Severiano Porto. E o terceiro, Arquitetura de Zélia Maria Nobre, Casas Modernas nos anos 50 em Maceió, Alagoas. Nós vamos ter em torno de 10 a 15 minutos para cada trabalho, e depois abrimos para debate, perguntas, tanto dos palestrantes como do público. Então, eu chamo o primeiro grupo de palestrantes, que é a Thaísia Andrade da Silva Luna, a Fernanda Lúcia Hebster Pinto, a Ana Carolina Oliveira de Holanda e a Liliana Adrião. Boa tarde. Quem vai apresentar o trabalho sou eu. Infelizmente, as meninas não puderam comparecer. Talvez entrem depois. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Liliana, você pode se apresentar? De que universidade você é? Certo, deixa eu só abrir aqui que já faço tudo de uma vez. Vocês estão vendo? Está entrando. Isso agora. Pronto. Meu nome é Liliana Adrião. Eu sou arquiteta e urbanista formada pela Exuda em 2019, junto com a Thaís, e a Ana Holanda e a Fernanda são professoras da Exuda. E a gente desenvolveu esse trabalho, que tem como título A Parte Desconhecida de um Todo Harmonioso, que é Atos Bucão e Arquitetura no Recife. Por que desse trabalho? Esse trabalho se dissolveu em relação a 2 questões. Primeiro, a importância das artes e arquitetura,
e segundo, o desconhecimento das obras de Atos Bucão, sobretudo na cidade do Recife. Para quê? Esse trabalho busca o resgate e o reconhecimento das obras de Atos na cidade do Recife e a consequente valorização desse patrimônio da cidade, das obras selecionadas que vou apresentar para vocês em sequência. E como? Esse trabalho se desenvolveu no entorno de uma análise de obras de Atos no cenário nacional e no cenário local da cidade do Recife, e buscando a identificação dessas obras e o atual estado de conservação, visando ressaltar a importância dessas obras para a história da arquitetura moderna local e a necessidade de conservação dessas obras. No início, né, como referencial teórico, a gente vem fazendo uma varredura daquilo que seria a integração das artes plásticas e arquitetura moderna a cenário nacional, que a gente traz como ponto de partida dessa integração de artes o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, em que vem essa explanação de arquitetos, de pintores, de escultores, de paisagistas. É basicamente aí quando a gente vê esse ponto de partida para aquilo que viria a ser a integração das artes e arquitetura. E é onde a gente consegue identificar obras de Portinari, de esculturas de diversos artistas. E quando a gente vem para o cenário local, na cidade do Recife, a gente tem como essa integração, esse marco da integração, o prédio Acaiaca, do arquiteto Delfim Amorim, um arquiteto moderno. É um edifício que ele vem rompendo os padrões da época, é o primeiro edifício da cidade que traz esse completo revestimento em azulejos esses desenhados pelo arquiteto Delfim Fernandes Amorim. É um arquiteto que se localiza na Avenida Beira-Mar, então ele está sujeito àquilo que são as intempéries climáticas. E depois desse edifício, a gente começa a identificar na cidade do Recife muitos outros que começam a revestir com azulejos assinados pelo arquiteto ou então por amigos conhecidos, artistas conhecidos. Na cidade do Recife também, a gente identifica as obras integradas de Reginaldo Esteves e Vital Pessoa Melo, como é o edifício da CELP, em que ele já traz essa questão da integração de painéis de Brenan e os jardins de Burle Marx, com esculturas externas e esculturas internas. E depois dessa varredura daquilo que viria a ser o cenário local da cidade, que já vem esboçando uma integração das artes com a arquitetura a arquitetura produzida em tempo moderna, a gente faz um estudo em cima da obra do artista Atos Bucão, um histórico em cima da linha, a gente faz uma linha do tempo de produção do artista. Então, em 39, Atos, ele deixa a medicina para se dedicar à pintura. Em 43, ele conhece Oscar Niemeyer. Em 45, ele começa a trabalhar com Cândido Portinari. Em 48, ele vai estudar em Paris e volta 2 anos depois para o Brasil. Em 58, ele se muda para trabalhar na construção de Brasília, a convite de Oscar Niemeyer. Em 62, ele inicia a parceria com Lelé. Em 79, ele participa das exposições no Brasil e no exterior. Em 96, ele recebe a Ordem ao Mérito de Cultura do governo brasileiro. E em 2008, ele vem a falecer. O artista Atos Bucão, ele tem como repertório a questão das cores, das formas e dos materiais. Ele é um artista completo, que ele não trabalha só a questão da pintura, ele não trabalha só a questão do desenho azulejo. É algo muito integrado, onde a gente vê que ele vai de produção de esculturas em massa do epóxi que ele pintava, até produção de telas e fotomontagens. Então, é um artista que ele tem uma leitura muito plana daquilo que seria a arte. E nas parcerias de Atos em cenário nacional, a gente tem os painéis de azulejos da Pampulha, e ele vem com essa. Ele foi estagiário do Cândido Portinari, a quem ele vem trabalhar posteriormente. Assim como o principal percussor
boom da carreira de Atos Bucão, do reconhecimento do artista, que é o Oscar Niemeyer, quando convida o Atos para participar do projeto da Nova Cap, no caso, o projeto de Brasília, junto com ele, integrando grande parte dos edifícios modernos de Niemeyer com suas obras, sejam essas em alto relevo, sejam esses painéis em azulejos, entre outras. E aqui estão duas imagens de tanto escultura como painéis que Atos produzia. E também a parceria dele com o arquiteto Lelé, onde ele faz essa produção, sobretudo nas redes dos hospitais Saras, do Hospital Sara, quando ele vem com os azulejos, vem trazendo essa cor, integrando sempre. E aqui há o mural vazado de argamassa armada, então é esse repertório do artista em que ele vai em torno realmente das artes, não fica refém de uma única produção. E no Recife, quando o Atos é convidado ao Recife, ele tem 3 assinaturas no Recife, ele tem 3 projetos. Ele tem parceria com 2 arquitetos modernos. O primeiro é Armando de Holanda, que ele vem com Armando de Holanda da produção dos azulejos do Parque Guararapes, em que esse parque tinha um planejamento inicial de ser um complexo que contemplava a área religiosa, área administrativa, área militar, uma área cívico-cultural, uma área recreativa, uma área de restaurante, um mirante e lanchonetes, dos quais só foram construídos o pavilhão de acesso, a área administrativa, a área militar e o mirante, dos quais são contemplados com azulejos do artista Atos Bucão, o pavilhão de acesso, a área administrativa e a área militar e as lanchonetes. E foi aí que a gente começou a pesquisa, fazer o levantamento do atual, sobretudo do atual estado de conservação desses azulejos. E o que a gente encontra, basicamente, já que são as fotos das áreas do lado direito da área dos restaurantes, do lado esquerdo da área militar e administrativa. E o que se encontrou foi basicamente isso aqui. Tudo muito depreciado, a gente tem uma arquitetura um tanto diferente, que merece esse respeito, muita gente não conhece, e o atual estado de conservação é esse aí, tanto de painéis como da arquitetura em si. Então, são buracos nas cobertas, ferragens dispostas, as bancadas danificadas e os painéis também danificados. E outra parceria do arquiteto do artista Atos, em Recife, é com o arquiteto Vital Pessoa, no qual ele produz painéis para 2 edifícios. Um é para o Mermoz, que é edifício Jean Mermoz, que é um projeto de 1974, se localiza no bairro de Boa Viagem, e é um edifício que também está sujeito a intempéries climáticas, que é todo revestido em granito, e que tem esse painel um tanto quanto singelo do artista Atos, que vem muito daquilo que ele pregava em dizer que quando a obra de arte não é notada, é porque ela está integrada à arquitetura, que é a foto do lado do direito e esquerdo, a gente consegue ver com detalhe essa produção, esse desenho do que seria esse painel e como esse painel está hoje. É um painel que não é todo mundo que conhece, e até mesmo o porteiro do prédio, quando foi questionado, ele disse que nem sabia que aquilo era um painel. E quando a gente falou essa questão, quando a Thais fez a visita, ela disse que ele ficou um tanto quanto surpreso e foi muito solícito. Achou super interessante, porque nunca ninguém tinha chegado lá comentando que aquilo ali era um painel. Ele pensava que era uma falha no revestimento. E o outro exemplo, a outra produção, outra obra de arte de Atos em Recife, é no edifício Grópios, que também é do arquiteto Vital Pessoa, e é um projeto de 76, 2 anos após o primeiro. Também fica no bairro de Boa Viagem, e é um edifício que está sujeito a essas questões climáticas também, a esse ataque direto da questão dos sais, enfim. E esse é um outro edifício também que é um tanto quanto assustador a forma de conservação como está, porque ele passou por
um restauro recente da fachada, no qual o detalhe da forma do painel, o detalhe em si do painel foi alterado, o que mudou a logística completa do painel. Essa é uma faixa, são duas fotos aqui que dá para ver bem a sintonia que tinha do lado esquerdo, o painel como ele vinha conversando, e do lado direito com a respectiva intervenção. Ele quebra o ritmo, ele corta a ideia de continuidade que o painel tinha e vem rompendo com aquilo que seria até então arte, até então integração, então por intervenção um tanto quanto desconhecida de pessoas um tanto quanto que não conhecem a história daquele painel, a história da importância do painel do artista Atos, vieram e fizeram esse tipo de intervenção, um tanto quanto quebra a obra e rompe com isso. E em sequência dessa pesquisa, desse levantamento fotográfico de atual estado de conservação daquilo que a gente consegue identificar das 3 produções de Atos no Recife, a gente aplicou um questionário, fez uma pesquisa com o intuito de avaliar o conhecimento da população em relação ao artista Atos Bulcão, e a fim de verificar o interesse dessas pessoas pelas artes integradas, até quando elas conhecem, e a opinião dessas pessoas a respeito da conservação dessas obras de arte, sobretudo do artista Atos Bulcão, no Recife. Então, nessa pesquisa foram entrevistadas 57 pessoas por meio de um formulário, dos quais dessas 57, 27 eram arquitetos, 28 pessoas leigas e 2 pessoas não responderam. Em relação à profissão, essa aí que eu já disse, segundo, quando foram questionadas se essas pessoas conheciam Atos Bulcão, 47% disseram que não e 52% disseram que sim. Quando foram questionados se conheciam as obras de Atos a nível nacional, 49% responderam que sim e 50% que não. E quando indagados a respeito de obras específicas do arquiteto, 63% conhecem o painel em metal esmaltado do Congresso Nacional, 8% conhecem o relevo em concreto do Teatro Cláudio Santoro, em Brasília, e 27% o painel em azulejo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, tanto algo quanto surpreendente. O painel, que é algo marcante na carreira do artista, ficou em segundo lugar, né? Quando questionada se das obras na cidade do Recife, se conheciam essas obras, as pessoas, quase 65% disseram que não conheciam, não sabiam nem que estava lá na cidade do Recife. E 35% disseram que sim. E questionada sobre as obras da cidade, se já tinham visto, e se conheciam as obras da cidade do Recife, 92% disseram que conheciam o painel em azulejo do Parque Guararapes, 23% o painel do edifício Jean Mermoz, e apenas 33% o painel de pastilhas brancas e laranjas do edifício Gropius. Em relação se gostariam de ter mais acesso às obras desse artista, 82% responderam que sim, e 17% que não tinham interesse. E quando indagado sobre a importância das edificações a respeito das obras de algum artista, se achavam importante que as edificações tenham obras de artista, 93% disseram que sim, 7% que não. Quando questionado sobre a obra de arte poderiam valorizar tal edificação, 93% que sim, 7% que não. E se a obra de arte era importante para a identidade da edificação, para que ela se tornasse única, 93% que sim, 7% que não. Sobre a importância da preservação de uma edificação histórica, 100% das pessoas disseram que sim, edificações históricas devem ser preservadas. E se tivessem, quando indagados sobre essa questão, de se tivessem mais conhecimento acerca da obra de arte, da edificação, se ela seria mais preservada, 98% respondeu que sim, 2% que não. Então, o que a gente considera depois dessa vasta visualidade em relação a essa avaliação de conhecimento a respeito, para entender o porquê desse atual estado de conservação dessas obras, a gente viu que
a gente considera que a importância das obras de arte para o contexto tanto nacional como da arquitetura moderna brasileira é inegável, e, sobretudo, a questão da importância da integração para o conhecimento e fortalecimento de um povo e de um lugar. Então, aquilo que eu não conheço, basicamente, eu não preservo. Então, fica aí, sobretudo, em consideração aquilo que a gente vê como trabalho, que é, sim, importante, a importância de difusão daquilo que a gente tem, a importância de mostrar para as pessoas quem foi Atos, sobretudo, e, sobretudo, aquilo que a gente tem no Recife, porque muita gente ainda não conhece, muita gente desconhece a produção dele na cidade. E, basicamente, em decorrência disso, a gente tem um atual estado de conservação tanto quanto deplorável. Então, é aquilo que a professora Auxília Afonso fala tanto. Vamos documentar e, sobretudo, preservar. Então, é mais do que catalogar as obras. Atentar para essa parte de conscientização e começar a fazer alguma coisa para que a gente possa proteger, porque daqui a pouco a gente vai acabar não tendo nem esse pouco, que são 3 obras, no entanto, pouco não vamos ter mais nada. É isso, aqui são um pouco das referências e obrigada. Obrigada, Liliana, muito interessante. Depois a gente vai abrir para perguntas, eu vou ter minhas perguntinhas aqui também, mas parabéns pelo trabalho. Vou chamar agora, então, como apresentação seguinte, a Luísa Amanda de Macedo Lima e o Rubenilson Brazão Teixeira, que vão falar sobre o processo histórico da ocupação do Amazonas e os indícios das culturas construtivas tradicionais nas obras de Severiano Porto. Vocês estão aí? Deixa eu conferir aqui os nomes. Luísa e Rubenilson. Deixa eu ver aqui na lista. Não estão presentes. Então, eu vou passar o seguinte, para ver se eles estão atrasados, e se eles chegarem, a gente chama novamente. Então, eu vou chamar a Letícia Breiner Ramalho e a Tamires Aleixo Casella, que vão apresentar a arquitetura de Zélia Maia Nobre, Casas Modernas nos anos 50 em Maceió, Alagoas. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. A Tamires não vai conseguir participar agora, ela disse que ia tentar participar das discussões ainda. Tá ótimo, Letícia. Se apresenta só assim, você deve ser de Maceió, imagino, né? Exatamente, eu sou de Maceió. Nós somos de Maceió e somos alunos do programa de pós-graduação daqui, nós somos alunos do doutorado, a gente está em um momento diferente a pesquisa, eu já ingressei há um tempinho, a Tamires ingressou agora há pouco tempo, mas a gente tem compartilhado muitas pesquisas, porque tem assuntos próximos, semelhantes, interesses muito parecidos. Eu compartilho a tela, Denise? Sim, por favor. Eu compartilho, né? Então, deixa eu só... São 10 minutos, não é isso? Aproximadamente. A gente pode dar... Dá licença. Rápido. Dá para ver? Tá certo, né? Eu fiz. Tudo certo, Letícia, tá ok. Então, Joia, se eu vier para cá, sai da tela? Não, né? Mantém na tela. Você fica nessa tela. Você não vê mais o grupo aqui, você fica vendo o seu trabalho. Tá bom. Vocês veem a mesma tela ou vem 2 telas? Uma só. Ah, então já, né? Porque eu estou tentando fazer 2 telas para eu ver e ver a apresentação, me ver e ver a apresentação aqui. Ver se dá certo. Por enquanto, tá tudo certo. Por enquanto, tudo certo, né? Bom, então, joia. Bom, né? Apresentando de novo, a gente é de Maceió, e aí, isso foi uma parte, né? Parte dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo já aqui. Eu tenho sempre o meu trabalho
tem um foco maior na Zélia Maia Nobre, que é uma arquiteta, e daí que, portanto, a gente fez um recorte, né, das nossas pesquisas que estão sendo desenvolvidas já, a minha há 2 anos e pouco, e Tamires também desde a dissertação, desde do mestrado. E, enfim, o objeto desse artigo é, a gente, né, conseguiu estudar um pouquinho a arquitetura da Zélia Maia Nobre, as casas modernistas dos anos 50, aqui em Maceió, tá? Bom, queria antes, né, só contextualizar quem é Zélia. Ela é uma pernambucana, formada na Escola de Belas Artes do Recife. Enfim, sofreu todas aquelas influências da escola pernambucana que modifica nos anos 50. Ela vem para Maceió ainda nos anos 50, e ela acaba tendo uma produção muito expressiva aqui, especialmente voltada para as casas, no âmbito residencial, tá? Ela tem uma influência muito importante, significativa e marcante de Bossói e de Delfim Amorim, e que a gente vai percebendo, e foi percebendo, mas aí há alguns elementos importantes dela. Primeiro, que Zélia conseguiu atuar em muitos outros campos. Por exemplo, ela foi a fundadora do curso de arquitetura aqui da Universidade Federal, no início dos anos 70, assim, depois de muitas tentativas de instalar o curso desde a década anterior, assim, ela fez muitos esforços aqui para que esse curso fosse montado. E daí que é um grande motivador das nossas pesquisas, é que há muito pouco registro da sua obra aqui. Ela não aparece, né, na bibliografia, na historiografia nacional, enfim, básica e clássica, e ela aparece, assim, com um destaque maior, né, ainda sem assumir um protagonismo, mas num livro produzido por uma professora da universidade daqui, no início dos anos 90, a professora Maria Angélica. Um dia, a professora traz, assim, um recorte, né, e faz um apanhado das obras produzidas de Zélia, ou seja, tentando encontrar onde essas obras estão, e ela traz um recorte de umas 7 obras. E daí que o que motiva as nossas pesquisas é entender que onde estão essas edificações, né, compreendendo que, assim, Zélia é uma figura muito importante para o universo nosso aqui. Embora ela seja pernambucana, né, ela traz uma nova, assim, ela encontra, na verdade, um universo aqui que já vem sendo modificado, né, com alguns poucos arquitetos e principalmente desenhistas que começam a trazer um pouco dessa nova linguagem para cá, mas, de fato, ela consegue modificar porque ela consegue se inserir em meio a grupos, né, os grupos de elite ou uma parcela da sociedade que aceita, assim, que banca, né, construir comprar esses projetos de fato. Ela também produz dentro de uma região que é importante. Isso aí é uma fotografia, isso aqui é dela, né, ela foi doutora honoris causa há bem pouco tempo, em 2019, no finalzinho de 2019, ela ganhou uma premiação, isso aí é na faculdade. Isso aqui é a turma dela, a primeira turma formada aqui em 78, então é uma fotografia dela, que está aqui no meio, assim, ó, tá bem no meio da fotografia aqui, estou mostrando com o mouse, com a turma que, os alunos, né, dessa primeira turma, muitos que são, assim, um deles é a minha orientadora, que é a Josi, e outros, assim, pessoas com quem a gente acaba tendo contato para retomar um pouco dessa memória. A Zélia é viva, mas o que não existia era um registro, assim, sistemático das suas obras. Embora ela estivesse aparecendo nesse livro da professora Maria Angélica, não há uma documentação, não existia, né, até o início dessa pesquisa, uma documentação sistemática, assim, dos seus projetos. Então, o primeiro passo foi fazer esse levantamento no registro aqui, né, que é o SEDET, dentro da prefeitura, então, o setor de geoprocessamento dentro da prefeitura de Maceió. E daí o que a gente encontrou foi, assim, um universo enorme de obras da Zélia, absolutamente desconhecidos, né, para nós, né, do universo acadêmico e para os próprios arquitetos que tem Zélia uma grande referência aqui, né, para os projetos. E daí que surpreendeu a gente, assim, quando a gente começou a, né, fazer esse levantamento e catalogar isso, né, organizar isso de maneira sistemática, de fato, o que motivou esse artigo propriamente é que a gente descobriu que essas 4 primeiras residências absolutamente desconhecidas, ou seja, é muita surpresa, porque são casas ainda dos anos 50, quando ela vem para cá, essas casas existem. Então, a gente iniciou uma pesquisa, assim, isso coincidiu com o início da pandemia, então a gente começou uma pesquisa pelo Google Maps, né, a gente começou a catalogar, assim, ó, identificar os links do Street View, as casas que eram identificadas, e daí que
elas foram assim, a gente começou a encontrar sucessivamente, e a gente começou a mapear elas, né, entender onde elas estavam. Há uma proximidade nessas casas, a outra está um pouquinho fora aqui do recorte, mas no mesmo bairro, que é o bairro do Farol, que também é né, foi aí nos anos 50 um símbolo de progresso, né, de crescimento da cidade. Só para contextualizar, não sei se todos estão sabendo de um problema grave aqui, né, ambiental, provocado pela Braskem. O bairro inteiro está sendo desocupado, então é nessa porção esquerda dessa grande avenida aí do meio. Então, é um bairro que foi muito importante durante o período, e ele, de fato, está sendo gradativamente desocupado. E, bom, essas casas existem, então o objetivo era compreender essas casas. Primeiro que, assim, entendendo a importância, e quando a gente começa a fazer uma análise dos projetos efetivos, que foi, né, o objeto fim, assim, onde a gente se debruçou realmente para esse artigo, a gente começa a perceber que ela traz essa linguagem. Então, essa linguagem aí, que a gente, né, começa a perceber conexões entre a Escola do Recife, se a gente pode chamar assim, ou seja, as influências marcantes da Fiamorim, do Bossó e de outros, né, que fizeram parte dessa escola, né, da Faculdade de Arquitetura do Recife nesse momento. A gente começa a identificar essa linguagem, né, essas referências todas aí que se repetem. Há, claro, alguns pesquisadores aqui que começam a apontar, assim, pistas. A gente ainda não chegou a essa conclusão, mas dão pistas de que talvez Elia conseguisse modificar um pouco, adaptar essas referências super importantes, né, da sua escola, mas adaptar um pouco ao contexto dela e a preferências muito particulares, assim, como a mistura de revestimentos, o colorido, o jardim. Ela consegue trazer uma identidade, uma característica muito particular para a sua arquitetura. Bom, mas o fato é que a gente, né, levantou essas 4 primeiras obras. A primeira delas, né, na ordem cronológica, e a primeira delas é a Residência Humberto Antônio de Almena. Ela foi registrada, tá? A gente está sempre considerando a data de registro no livro, que é esse livro aqui, né, do registro, que é o livro onde elas são todas registradas, todas as obras são registradas, então a gente tem que caçar isso a partir do nome do arquiteto, e daí os projetos estão lá íntegros, a gente encontrou praticamente todos eles. Mas, enfim, a primeira delas é essa, o registro é de 27 de junho, né, de 1957, e aí a gente conseguiu, depois a gente conseguiu ir lá fotografar, né, mais recentemente, mas na ocasião a gente estava só identificando pelo Street View. Enfim, aparentemente o próximo passo é visitar essas casas. Isso não foi possível por conta da pandemia, mas o próximo passo é, né, a ideia é que a gente consiga começar a visitar essas edificações. Essa, por exemplo, agora está à venda. Quando a gente fotografou isso há poucos meses, ela estava assim, e aí agora tem uma placa de vende-se, lá, bem recentemente nós vimos. A gente começou a perceber, né, que pela fachada, ou né, aquela vista de cima que a gente consegue também pelo Google Maps, as casas estão íntegras. A gente não sabe se internamente elas têm algumas alterações muito importantes, mas o fato é que elas estão lá e são facilmente identificáveis. E daí o que a gente começa a perceber é que há um repertório, né, de produção. Por exemplo, nessa daí, né, ela tem um terreno super estreito e ela consegue trabalhar essa questão do jardim. Então, assim, já no início, o que a gente consegue fazer já, né, identificando já essas plantas, fazendo uma análise da funcionalidade, é que esses projetos residenciais da Zélia, eles traziam eles davam, né, eles conseguiam explorar, assim, essa proposição formal, né, nova, inovadora aqui, a partir da funcionalidade. Ou seja, a Zélia conseguia trabalhar, e aí a gente consegue fazer um pouco da referência com a arquitetura, né, com as obras do Le Corbusier dos anos 20, as casas do Le Corbusier dos anos 20, essa maneira com que ela criava um percurso muito inusitado dentro desses espaços, tá? E a gente consegue perceber isso em diversas casas. A gente tem essa informação e já conseguia compreender isso a partir daquelas casas que foram publicadas no livro da professora Maria Angélica nos anos 90, mas à medida que a gente entrou em contato com essas obras ainda dos anos 50, ou seja, uma década antes daquelas publicadas no livro, a gente percebe que ela já conseguia trabalhar, já trazia essa linguagem, essa visão ali nova. Então, jardins que são, né, intercortados, uma organização, né, de setores, então, os 3 setores muito bem definidos aí dentro da casa, mas eles sempre divididos por jardins. A utilização de elementos vazados, a gente consegue perceber isso em muitas
em todas essas 4 obras analisadas. Então, essa aqui a gente começou a fazer, né, redesenhá-las, a gente tem todos os projetos fotografados, mas a gente começou a redesenhar para estudar, né, melhor essas plantas, e começou a modelar. Algumas delas ainda estão, né, sem o telhado, mas essa daqui é uma onde a gente conseguiu perceber que as paredes inclinadas, né, uma reprodução da arquitetura do Bossói, ou telhados muito diferentes aqui, né, ainda escondidos pela platibanda em algum momento, ou com laje plana em outros, mas que criam esse volume também. Essa é uma segunda casa, né, a casa é Edésio Cavalcante de Melo. Essa casa tem uma questão particular, é que ela provavelmente já existia, a gente não consegue confirmar, mas o desenho lá, ele mostra uma reforma, tá? Um demolir e construir, existe lá um registro, e a gente percebe também pela espessura das paredes. Então, as paredes novas, elas são paredes de 15, são paredes mais finas, né? E nesse projeto tem paredes muito mais espessas. E o que ela faz, ainda que ela mudou a funcionalidade, né? Então, considerando ainda, seguindo essa mesma entendimento que a gente tem dessa ideia dos espaços, mas trazer essa abstração aí dos espaços para o ambiente residencial, né? Mudando, enfim, a maneira de viver das pessoas, né, a perspectiva com que as pessoas encaravam a casa, né, a própria casa, mais fechada, então ela passa a ser muito mais aberta a partir de agora. Nessa casa aí, as modificações são muito nesse sentido, ela organiza e ela cria muitas aberturas, então há muitos brises, há muitos elementos vazados aqui, ora brises, ora elemento vazado de concreto. Nessa casa especificamente, acho que muito provavelmente porque existia já muitas esquadrias de madeira, ela acaba reproduzindo essas esquadrias também de madeira. Então, aqui a fachada, né, dela no projeto original e como ela está hoje, tá? Então, ela é maior, né, ela tem alguns outros elementos aí. Ela cria uma platibanda para isso, ela mantém o telhado em 4 águas, mas ela cria uma platibanda para criar essa nova referência do projeto. Isso aqui é o térreo e a planta baixa, né, então sempre elementos vazados organizando os ambientes, tá? Isso aqui é o térreo, a gente percebe a diferença das paredes aqui, ó, tá? Em cima, no projeto original, ele tá com elas finas, mas elas estão sobrepostas. Então, a gente não compreendeu por que nesse projeto novo ela foi representada assim. A gente começou a fazer um estudo, né, o telhado ainda está incorreto, mas começou a fazer uns estudos desses elementos criados aqui, né, como proteção, interação com o entorno. Essa é a terceira casa estudada, a residência da Albuquerque de Melo. Essas 2 últimas talvez sejam, né, desse universo, dessas 4 casas, elas têm aparentemente, né, pelo que a gente compreende aí pela fachada, elas têm sofrido mais alterações. Então, essa casa hoje ela é uma clínica infantil, e eu fiz a gente deixou uma marcaçãozinha aqui amarela para perceber que essa fachada, ela contempla até esse espaço, mas ela foi integrada, então a gente, assim, quando a gente mexe a câmera, eu passo lá, a gente tem uma dificuldade de compreender isso, então aqui pela fotografia, a gente fotografou num ponto que desse para identificar que essa é a casa, aqui ó, até esse elemento, e essa é uma outra casa, né, uma outra edificação construída, mas enfim, o muro é o mesmo, os espaços agora são os mesmos. Parte do telhado se mantém, a gente consegue identificar isso também. Mas também é uma outra casa onde a Zélia faz o recorte, né, da própria planta, cria esse dinamismo de maneira, né, proposital, intencional, aí. Os jardins sempre intercortados. Essa casa a gente percebeu que ela não tem, apesar de ter um terraço que pudesse funcionar como garagem, há uma ideia de que tem uma ampliação, assim, para uma garagem, então, essa é uma casa que não contemplou a garagem, diferente das outras, mas aqui na perspectiva a gente começa a estudar como ela, né, trabalhava, continuou dando muita ênfase aos elementos vazados e, né, as esquadrias um pouco maiores, elas não eram de vidro, assim, mas as esquadrias um pouco maiores, enfim, essa relação do interior com o exterior. Uma repetição muito evidente também dos corredores iluminados por elementos vazados, então muitos dos corredores, né, nas outras obras também tinham esses elementos vazados ao longo do corredor, ou seja, em algumas delas, né, na anterior, você tem um pequeno corredor com elemento vazado dos 2 lados, depois que você acessa os quartos. E essa é a 4ª casa. Eu não sei se eu estou fora do tempo, me perdoe aí, eu acabei não controlando quando eu comecei.
Letícia, eu acho que não tem tanto problema, porque um grupo não veio, pelo menos Ah, tá bom. então eu te dou um pouquinho mais de Ah, tempo, então não tudo tem bem. problema. É ótimo, eu vou só acabar. Essa casa, assim, a gente ficou muito triste, porque essa casa tem uma evidência dessa, ela eleva ela um pouco mais, tá? Então ela tá bem, as outras também são descoladas do chão, né, do solo, do terreno, mas essa daí parece ser mais. Então a gente tinha, assim, um interesse enorme de encontrar essa casa, e essa casa, de fato, é mais difícil de encontrar, porque hoje ela é essa de cima, vermelha com azul, ou vermelha com verde. É uma pizzaria, tá? Então acho que eles fizeram essa referência aí, mas voltando, o Street View permite com que a gente volte às datas, as fotografias tiradas, né, pelo Maps lá, em anos anteriores. E aí, quando a gente conseguiu isso aí, a gente tinha pistas de que era essa, né, a gente tinha ideia de que fosse, e aí voltando nessas fotografias do próprio Google, a gente conseguiu identificar porque ela tem essas colunatas aqui, ó. Na planta baixa, a gente identifica uma colunata, ela criou um jardim solto, no primeiro pátio de acesso da casa, tá? Então, isso aqui tem uma coberta, né, uma laje plana aqui nesse início, com um rasgo no telhado. Então, essa casa era muito, dentro das outras analisadas, né? Até esse momento, ela tinha alguns elementos mais especiais, como se ela começasse, Zélia, nesse momento, a ensaiar outros elementos, assim, como se a sociedade vai aceitando, né, essas mudanças que ela propõe, né, esses elementos novos que ela vai propondo, e daí parece que nessa casa ela consegue trazer um pouco disso. Ela tem 2 jardins internos descolados do muro, né? Os outros ela consegue recortar, mas eles estão no perímetro do terreno. Esses aqui, eles são soltos. Aquela ideia do jardim de inverno, né? Só que nesse caso eles estão sem coberta. Então, a gente tinha muita expectativa em torno dessa casa, mas de fato ela foi bem difícil. A gente imagina que tenha sofrido muitas alterações aqui. Nessa fotografia anterior, a gente identifica ainda as colunatas originais e muito provavelmente esse elemento vazado deve ser original, tá? Aqui, a gente identifica, nessa fotografia de 2021, a gente identifica as colunatas, mas a gente não sabe o que tem aqui dentro. Então, essas pequenas, né, esses pequenos pilares aí, eles estão resistindo, mas a gente não sabe se os elementos vazados resistem. A gente não sabe o que aconteceu também com o desnível que foi proposto, tá? Ela propõe, né, essa elevação do solo muito maior e a gente não consegue identificar pelas fotografias hoje, tá? Mas ela traz ainda, né, ela traz os mesmos elementos, né, dessa vez um pouquinho mais explorados, que, como eu falei, deixam a gente com muita curiosidade, né, de compreender, de visitar essa casa, tá? Bom, aqui é a planta dela, né? E só, enfim, a conclusão era que eu vi aí que as meninas estavam apresentando antes, enfim, essa ideia de que a gente precisa documentar, né? Então, na verdade, essa pesquisa inteira, ela surge com o intuito de documentar, de registrar a obra de Zélia, né? De fazer caminhar essa informação, principalmente porque para nós foi uma surpresa, né? Compreender que essas casas ainda existem. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, registrar, ou fotografar, visitar e compreender ainda a existência disso, para que a gente possa, de fato, documentar e, ainda que a gente não consiga preservá-las, que a gente documente como uma tentativa de preservar a memória dessas casas e da cidade também. É isso. Então, algumas referências aí, depois bem pouquinho, algumas outras. Obrigada, Letícia. Muito interessante esse trabalho também. Eu pergunto se tem mais algum trabalho para ser apresentado que, por acaso, eu não tenho aqui anotado, porque havia um grupo que não está presente, que ia falar sobre o processo histórico de ocupação do Amazonas. Acho que não, né? Acho que encerramos. Não é isso? Sim. Bom, então, eu vou primeiro aqui abrir para perguntas. Não sei, aqui no nosso chat a gente pode disponibilizar perguntas, caso alguém que estiver presente queira fazer alguma pergunta. Mas eu vou iniciar com uma para quebrar o gelo, né? E aí a gente vai pedindo aos presentes também que se manifestem, né? Então, eu achei muito interessante, ambos, né? Ambos os trabalhos estão tratando dessa ideia exatamente tanto de chamar atenção para um objeto arquitetônico que não está sendo visto e valorizado, como também a importância da gente
documentar e tratar, né? Então, eu queria perguntar para as duas como é que, se vocês têm nas suas cidades um núcleo de pesquisa e documentação, não sei se vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro, na FAO-FRJ, há um núcleo de pesquisa e documentação bastante interessante, que reúne trabalhos de vários arquitetos, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, mas acredito que também de outros estados, eu não tenho a listagem aqui, mas mais de 20 arquitetos. E apesar do incêndio que houve recente lá, não foi assim, embora tenha sido alagado e tal, está sendo possível, o acervo em si não sofreu tanto. Então, eu queria saber de vocês se existe das duas, né? Como é que isso funciona na cidade de vocês, se vocês têm um local para esse tratamento, né? Vou perguntar primeiro para a Liliana, pela ordem de apresentação, depois a Letícia também quiser falar. Denise, boa tarde mais uma vez. Eu não conheço, se tiver núcleo de algum laboratório, da Universidade Federal de Pernambuco, eles estão sempre estudando lá, com certeza tem, mas não é algo que a gente conhece como a questão do Rio de Janeiro, incêndio, que é realmente um núcleo de pesquisa e tem documentação, tem planta, tem tudo. Normalmente, em relação aos trabalhos, quando se busca no Recife, muitas pessoas vão diretamente na prefeitura, atrás de arquivos, mas nada que tenha um laboratório específico que eu possa chegar lá e encontrar informações de determinado volume, de determinada edificação. Então, Letícia, conta aí como é que funciona em Maceió. Aqui também é a mesma coisa. Eu ia até falar, Liliana, mas aí tem tantos projetos, né? Eu venho acompanhando o trabalho da Aguilar, assim, acabou sendo uma grande diferença do projeto. Quando eu decidi, eu fiz uma mudança de tema enorme aqui dentro do doutorado, e o trabalho da Aguilar, o livro da Aguilar, eu falei, nossa, é tudo que eu queria, assim, conseguir documentar, conseguir trazer isso. E eu achava que isso era o máximo, enfim, eu falei, nossa, se eu encontrar esses projetos na prefeitura, se esses projetos dos anos 50 estiverem lá na prefeitura, vai ser maravilhoso. E daí, participando de outros congressos, em 2019, eu estive no ICOMOS, e tinha uma pessoa que era, eu acho que da Unicamp, se eu não estou enganada, acho que era da Unicamp, uma pesquisadora, ela estava no mestrado e ela estava trabalhando exatamente a documentação dentro das instituições, né, acho que era lá dentro da universidade, com a documentação de um arquiteto específico, enfim, que produziu dentro desse, né, período moderno aqui, mas essa documentação muito técnica, né, então ela faz uma explicação super rica sobre esse processo de documentação. Então, assim, aqui nós não temos, a gente está na prefeitura, ninguém, assim, quando eu cheguei lá, eles estranharam, falou, o caderno dos anos 50? Eu falei, dos anos 50. Então, não havia nada, eles estão lá registrados e soltos, então, eu identifiquei, assim, alguns projetos trocados, eu encontrei, acho que muito poucos, talvez 2 não tivesse lá, sabe, de um universo de, acho que eu levantei uns 40 projetos até agora, dos anos 50 até o início dos anos 70, acho que 2 não estavam, mas eu encontrei uns 2 trocados, por exemplo, estava na pasta tal, na pasta tal, quando eu abri, eu falei, olha, não é esse, quando ele olhou na pasta, estava invertido, mas assim, quem cuida não é arquiteto, não tem ninguém técnico, era uma pessoa lá, estagiário até, um aluno, né, era até um jovem, estagiário de administração, que porventura, naquele momento, estava cuidando de lá. O Arthur, ele nem está mais lá, eu entrei em contato há pouco tempo, ele não está mais lá. Então, é muito difícil para a gente. Aqui no Rio, a gente tem também o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, onde você chega com o endereço de uma determinada obra, não com o nome do arquiteto, mas com o endereço, se você tiver, e aí você consegue, com sorte, o processo de licenciamento desse projeto, dessa obra que você está procurando. E se também tiver sorte, que não tiver trocado, que muitas vezes acontece, né? É outra fonte também bastante, assim, possível, né? E acessível. Mas você falou de um livro, Letícia, que eu só não entendi muito bem se esse livro é o livro da professora que você citou antes ou se é um livro que tem lá na prefeitura. Isso que ficou um pouquinho confuso para mim. É o livro de uma professora. Ela é mineira, na verdade, a professora Maria Angélica, mas ela ainda é professora aqui. Foi minha professora da graduação e agora da pós-graduação, Maria Angélica da Silva. Ela é uma mineira, mas ela já mora aqui em Maceió há muitos anos, acho que por conta do concurso para a Universidade Federal, possivelmente desde o fim dos anos 80.
E daí que ela fez o livro, na verdade, é assim, Arquitetura Moderna com Atitude Alagoana, tá? Ela não classifica como moderna, mas ela faz um apanhado, assim, da transformação desde os anos 40 até uma produção dos anos 70, 80. O livro é fruto de uma pesquisa, né, que decorreu, acho que isso, no finalzinho dos anos 80, e ela publica em 91. E daí que ela levanta a Zélia e algumas outras, por exemplo, a Lígia Fernandes, talvez seja a arquiteta mais conhecida, né, no cenário nacional. Lígia Fernandes, ela é maranhense até, mas ela morou e morreu em Maceió. Então, eu hoje tenho contato com a família dela, por exemplo. Precisei investigar uma casa e falei com os netos. A casa dela é uma das preservadas. Enfim, ela está nesse livro também e vários outros desenhistas, especialmente, que produziram nesse período aí, né, essa atitude alagoana, como ela chama. Então, você partiu dessa listagem do livro, né? E pelo endereço? Não, o que o livro ajudou é compreender que existiam muitas obras de Zélia ali, mas existe um fator, era isso que eu ia até comentar, você falou de você tem endereço, eu pensei aqui, dificílimo. O que a gente tem de registro é que a Zélia Manobra é viva, é uma senhora viva, e o marido dela também é um engenheiro aqui, que foi um cara muito legal no universo de transformação. Ele esteve em muitas obras aqui, e eles têm 92 anos. Ele é um pouquinho mais novo, ele fez 91 em fevereiro, mas ele tem uma memória fantástica. E daí que eu achava que eu ia conseguir todas as informações a partir dele, porque o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o RELU, que tinha começado com pesquisadores, né, com outros alunos, assim, da pós-graduação, a levantar isso a partir da memória dele. Então, eu tinha uma lista de uns 20 projetos. Só que esses projetos... Daí eu falei, não, peraí, ok, temos 20 projetos. Vamos entender que projetos são esses. Porque ele lembrava, não, acho que esse era de 72. A casa do fulano de tal, acho que era de 72 esse. Eu falei, não, peraí, vamos tentar no registro. Até porque existiu aqui o desmonte de um setor do governo, tá? Não era da prefeitura. Os projetos residenciais estão na prefeitura, os outros que o Zé fez estão lá. E daí que ia existir um desmonte desse setor, e daí eu fiquei com receio de que esses projetos se perdessem todos, então eu corri primeiro na prefeitura, porque o meu interesse eram as casas. E daí que, assim, eu comecei por essa ordem mesmo de data. Foi um trabalho bem de formiguinha, porque em cada folha eu procurava o nome dela. Tem uma coluna com o endereço, uma coluna com o nome do proprietário, uma coluna com a data, e uma outra coluna com o arquiteto. Então, com aquela letra à mão lá, de diversos funcionários que trabalharam ao longo dessas décadas todas na prefeitura, eu fui tentando ler lá o nome Zélia Maia Nobre. Então, cada vez que eu achava, eu fotografava, anotava o número de registro, pedia, né, ao funcionário que trouxesse dentro das pastas. Então, bem interessante, mas aqui não é essa organização com o nome do arquiteto, não. Pelo menos eu nunca identifiquei isso, sempre só pelo endereço. Então, se não tiver um endereço... Olha que sorte, então. Muito difícil. Tá vendo? Olha como você... Tá vendo? Cada lugar tem seu pró e contra. Então, sempre tem uma coisa boa, né? Tá vendo? Tá mais fácil, assim já dá uma facilitada, realmente. Se você procura um arquiteto específico, ajuda muito. É verdade mesmo. E, Liliana, uma coisa que você não mencionou é se seu trabalho faz parte de algum mestrado, doutorado. Esse trabalho foi fruto do TCC da Thaís, e ele começou com um estudo de Ana no mestrado. Então, foi aí onde deu esse despertar em relação à produção de atos Bucão aqui no Recife, que também a gente toma como fonte de pesquisa básica o livro de Guilar, que é a Arquitetura Moderna no Recife. Então, eu acho que é o manual para quem quer entender sobre arquitetura moderna. Então, basicamente, tudo começa aí. Mas esse trabalho se deu em torno da pesquisa de integração das artes de mestrado de Ana Holanda, que foi depois teve como fruto o trabalho de conclusão de curso de Thaís, e agora mais um fruto é esse artigo para o Documento de Palmas, com essa ideia de expandir, de apresentar o trabalho de Atos, sobretudo no Recife, para o Brasil. Uhum. E nada, né, nenhum desses edifícios onde está o trabalho de Atos Vulcão são tombados, que você mostrou aí no péssimo estado de conservação, eles são tombados, não? Não. O parque, ele tem uma proteção, mas os dois edifícios não. Nenhum dos dois, infelizmente. Exatamente. Aí fica ainda mais difícil, embora, né?
E deixa eu ver o que é mais. Eu queria abrir para outras perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se a gente tem mais alguma pergunta. Algum dos presentes quer perguntar alguma coisa? Fico só eu aqui, né, conversando com as duas. Né? Nós temos outras pessoas aqui na sala, apesar de não presencialmente, mas virtualmente, né? Eu venho dando aula assim, todas essas bolinhas na tela. Quem quiser abrir aí abrir a sua câmera e também fazer alguma coisa. Oi, Cessa. Eu queria perguntar sobre outros tipos de revestimento modernos, além do Atos Bulcão no Recife. O que vocês encontraram? Obrigada. Em relação a painéis, a gente tem do português do próprio arquiteto Delfim Fernandes Amorim. A gente tem os painéis que ele mesmo desenhava, como eu mostrei do edifício Acaiaca, que foi o primeiro edifício a ganhar esses painéis, desenhados pelo próprio arquiteto, tem a assinatura do próprio arquiteto. E o que tem, saltando a isso em diferença, são de outros artistas locais, como Cícero Dias, e tem mais essa questão de Brenan também, os painéis de Brenan são muito presentes, né, muito fortes dentro. Liga de novo. Painéis de Francisco Brenan e do arquiteto Delfim Fernandes Amorim, que ele desenhava e reproduzia nos azulejos das edificações. Isso é basicamente uma marca local, uma marca de integração de arte aqui na cidade, o que é mais forte, que a gente consegue identificar mais forte. É porque eu gostei muito do trabalho. Atos Bulcão foi meu padrinho de casamento, meu professor. Olha! Então, uma pessoa muito queridíssima. Mas eu acho que seria bom colocar lado a lado, sabe? Porque você ficou mostrando, eu fiquei interessadíssima. Eu falei, puxa vida, me lembrando de aqui no Rio tem muitos painéis de pastilha, né, Denise? Tem, meu filho mora num prédio, Paulo Werneck, né? Meu filho mora num prédiozinho pequenininho, porque isso era uma coisa muito usual, né, na arquitetura moderna e nos edifícios residenciais até para a classe média, né? Sim. De você ter obras de arte agregadas assim, criando aquele ambiente com que os pilotis meio que insinuados, né, soltam o espaço, abrem mais o espaço, e os painéis, eu acho isso muito bonito. E fico sempre curiosa de ver que acontecia, na mesma época, com uma linguagem muito diferenciada, né? Alguns mais geométricos, outros mais figurativos. Enfim, isso é uma pesquisa muito rica. Eu só quero dar os parabéns a você. Eu tenho uma prima que mora no Grópios, sabe? Sempre que eu vou lá, eu falo para ela assim, escuta aqui, esse pé devia ser tombado, essa fachada. Essa fachada é uma maravilha, tem que tombar isso aqui. Enfim, mas eu nunca fiz o estudo, então agora que vocês têm o estudo, dá para pedir para tombar, né? É maravilhoso isso, parabéns, gostei muito, fiquei muito emocionada de assistir. Que isso, obrigada. O que é interessante... o nome também do edifício, né? Grópios, já remete aí à arquitetura moderna, né? Sim. Da Bauhaus e tal. Sim. Uma coisa bem interessante em relação a esses azulejos na cidade é que, basicamente, eles se tornaram assinatura nas edificações, como se fosse algo de grife. Então, o que acontece? As pessoas que estavam construindo por conta própria a questão das casas, porque Delfim Amorim ele também aplicou nas residências, que tem um padrão de Amorim. Então, o que acontece? As pessoas começaram a replicar aquilo, iam lá e pediam para fazer um azulejo igual. E tem muitas edificações na cidade que não são dos arquitetos em si, e que contêm esses azulejos. Tem uns azulejos que ele desenhou para o INIP, que tem uma casinha na beira-rio que a pessoa achou bonitinho e pegou e colocou lá. Tem outro edifício, o azulejo do Acaiaca, que eu mostrei. Tem outras edificações que apresentam esse azulejo.
Então, é basicamente aquilo, como as pessoas se apropriaram dessa questão dos azulejos. Aqui no Rio tem bastante esse de pastilha que a Cissa mencionou, de um artista chamado Paulo Werneck. Eu não sei se ele atuou fora aqui do Sudeste, eu não sei. Não conheço trabalhos dele fora, mas até em Minas ele tem, em Belo Horizonte ele tinha vários, ele estava ligado aos irmãos Roberto, muito fortemente, então muitas obras dos irmãos Roberto também. Uma coisa que eu queria comentar com a Letícia, assim, com relação às casas, que eu reparei que não há terraço-jardim nas casas, né? Isso seria talvez uma decorrência do clima, de Maceió específico, porque a gente via muito nas casas, como você mencionou, do Le Corbusier, e nas casas modernas, né, a ideia do terraço-jardim. E eu não vi isso nas casas que você mostrou. Não sei, mas eu acho que é muito mais uma questão econômica, assim, de você não ter, né? As casas que eu mostrei, elas não têm 2 pavimentos, então eles não trabalhavam a cobertura. Provavelmente por conta do clima, porque assim, estou pensando aqui nas outras que eu conheço, tá? Dos outros arquitetos e desenhistas, enfim, que produziram no mesmo período. Eu não me lembro de ter terraço-jardim, nenhuma delas. Talvez por conta do clima. Mas, especificamente essa Gisele, eu acho que ela não fez a proposta de utilizar o pavimento superior, tá? Eram casas desenvolvidas, e muitas dessas, na primeira década, assim, até meados dos anos 50, que eu consegui já encontrá-las na cidade, elas não têm um pavimento superior, são casas térreas, assim. Então, ela trabalha com normalmente casas com 3 quartos, tá? Um banheiro, ela só começa a ter a suíte um pouco mais para frente, tá na casa dela, né, que é um pouquinho posterior. Mas são casas térreas, então eu acho que não existia esse esforço financeiro até, né, de trabalhar um outro pavimento, sabe? Muitas das cobertas ela não trabalhou muito a laje plana. A última casa que a gente viu lá, do Benito Moreira, que ela tinha um pedaço com uma laje plana mesmo. As outras delas, elas tinham uma laje inclinada com um telhado de fibrocimento, que ela abandona um pouco depois. A partir dos anos 60, ela volta, provavelmente pela influência esqueci, no Recife, que começa a retomar a ideia da Casa do Nordeste, Armando de Holanda. Então, provavelmente, a partir do final dos anos 60, dos anos 70, ela retoma esses elementos mais adequados para o Nordeste, para o clima nosso, né? Então, muito mais beirais, ela muda um pouco, ainda que com os elementos, e principalmente com a planta baixa, né? Esse recorte da planta baixa, ela acompanhou os projetos dela até o fim, assim. Mas aí ela muda os fechamentos. Eu fiquei muito interessada num comentário seu também, mudando um pouquinho o assunto, o tema, né, o assunto. Você falou que no Street View dá para ver imagens antigas, isso eu não sabia, não. Conta pra gente como é que se faz isso. É uma coisa maravilhosa. Pois eu gostei disso. A gente usou muito isso na pesquisa como ferramenta. Quando você faz o Google Maps, se você puser no satélite e você põe o bonequinho para ele no Street View, ele te mostra a perspectiva na altura, né, do carro, da pessoa. Aquela imagem lá, ele vai te dar uma janelinha do lado esquerdo. Essa janelinha tem uma barra embaixo com bolinhas. E ele deve estar lá, 2019. Eu acho que a última atualização das fotografias eram essas. Se você retoma um pouquinho a bolinha, ele dá outras datas onde o Street View passou por ali. Olha, que interessante. Olha, nunca falar isso. Muito, gostei dessa. É super vou divulgar. Porque, às vezes, o que você conseguiu foi fantástico, né? Porque se tem justamente uma reforma, você consegue ver antes da reforma. Poxa, muito bom mesmo. Gostei muito. A gente se deparou com uma dificuldade grande, que algumas ruas aqui mudaram de nome. E daí que não há um site na prefeitura ou qualquer coisa que consiga fazer um registro eficiente dessas mudanças, sabe? Assim, algumas eu consegui encontrar e essa mudou de nome. Aí outras o site já não funciona mais. Quando eu fiz essa pesquisa, né, fim de 2019, eu comecei a atualizar essas casas, eu consegui identificar alguns endereços num site joia, que você digitava e ele automaticamente dava um nome novo. Esse site não existe mais. Então, assim, as casas no final dos anos 60, onde eu estou agora, né, catando pelo Google Maps, algumas eu não estou conseguindo identificar, porque mudou o nome da rua, ele me leva para outro bairro. Eu sei que não é lá, ele me leva para outro bairro. Então, olha, mas muito interessante. Mas com relação a essa coisa de mudança de nome de rua,
aqui os mais antigos aqui no Rio, a gente tem um livro, mas é coisa assim lá do 19 para o 20, que tem um livro desse nome de mudança de rua. Mas isso realmente é um complicador horrível para a gente. Mesmo até o número, né? Muitas vezes muda o nome, não muda o nome da rua, mas muda o número. Então, Cessa, você quer falar alguma coisa? Tá sem som. Coloca os teus... Não quero falar nada, gostei muito de tudo, estou só ouvindo. Eu estou aprendendo aqui também com elas, porque a gente vai aprendendo, né? Essas ferramentas, elas cada vez estão... Tem uma novidade para a gente aprender, né? Então, achei bem interessante. Bom, eu queria perguntar se alguém mais aí da plateia, vamos dizer assim. Sim, pois não, vamos lá, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, aparece aqui para a gente. Não vamos ficar falando através de bolinhas, não. Fernanda é uma das autoras do trabalho. Eu disse que ela ia entrar depois. Isso. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Eu não consegui entrar na hora da apresentação porque eu acho que meu celular estava com algum problema e eu não consegui, mas peço desculpas por isso. Mas eu queria só complementar a questão dessa integração das artes, né, que Liliana falou aí no trabalho, que aqui no Recife isso tem uma força muito grande, né, por conta da criação do ateliê coletivo de arte moderna que existia aqui no Recife na época. E essa sociedade, vamos dizer assim, esse ateliê, aconteciam reuniões entre arquitetos e artistas plásticos na época, e a partir daí surgiam essas parcerias, né? E isso é muito forte aqui no Recife, né? Praticamente todos os prédios, ou os principais prédios que foram construídos na época, têm uma obra de arte integrada, né? Não é uma obra de arte colocada, né? Assim como a gente vê aqui em Recife, hoje em dia a gente tem uma lei chamada Lei Abelardo da Hora, que era um dos principais, vamos dizer assim, ativistas desse ateliê coletivo, e em que os edifícios, a partir de uma certa área, ela tem uma obrigatoriedade de colocar uma obra de arte, mas não existe um cuidado, na maioria das vezes, na colocação dessa obra de arte. O que não acontecia naquela época? Naquela época, realmente era uma integração entre artes plásticas e arquitetura. Então, a gente tem vários edifícios, ou os principais edifícios que a gente tem dessa época aqui no Recife, tem sempre uma obra de arte integrada. Essa que Liliana falou, os de Delfim Amorim, a gente tem outros, do próprio Bossói, em que tem painéis que a gente não sabe quem é o autor, mas alguns autores dizem que é o próprio Delfim, que em um momento da sua vida trabalhou junto com Bossói. E a gente tem, por exemplo, no aeroporto daqui de Recife, painéis enormes de Bossói. No Cinema São Luís, um painel enorme de Lula Cardoso Aires. Os arquitetos que faziam arquitetura e artes plásticas, né? Então, isso é muito forte aqui no Recife nessa época, também por conta desse ateliê coletivo. Era isso que eu queria complementar. Obrigada, Fernanda. Importante mesmo. Muito bacana esse movimento, né? Esse pulsar, né, da arquitetura com a arte, né? Muito bom esse momento. Tem um outro arquiteto que eu acho que é bem importante, só complementando, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é Vital Pessoa de Mello, né, aqui de Recife, e ele também tinha várias obras de arte integradas em seus edifícios, né? Então, ele era autor da obra arquitetônica e da obra como artista plástico também. Até tem um livro dele, né, Fernanda, sobre esses tramas. Esses tramas. Ok, pessoal. Obrigada, Fernanda. Alguém mais quer falar? Eu queria falar só um pouquinho isso, completando o que o Fernando falou, claro. Porque é muito legal isso. Eu também sou professora de uma faculdade, um centro universitário, e há pouco tempo a gente orientou um trabalho, né? Eu acabei entrando como orientador aí de um trabalho, onde ela tentava fazer essas conexões aí entre a arte, né, e principalmente os azulejos e a arquitetura moderna. E daí que ela trouxe o apanhado de todos esses. A gente tem uma obra aqui do Abelardo da Hora, numa edificação aqui bem importante, a Residência Afonso Lucena.
que é um projeto super especial, não é da Zélia, mas é do mesmo período, na mesma região ali, até que estava no mapa que eu mostrei, e a medicação foi demolida. Assim, ela é, inclusive, uma unidade de preservação da prefeitura aqui, né, um registro dentro do plano diretor, e ela foi demolida, assim, na surdina. A gente tentou entrar em contato com a família, foi super confuso. Mas o que eles fizeram? Retiraram o painel da Belas da Hora, porque ele era isso, integrado à casa, ele era parte da parede, ele não era uma coisa plantada, né? Ele era pensado junto com o próprio projeto. E daí que ele era a parede. O que eles fizeram? Contrataram, eu descobri que eles contrataram uma pessoa para descascar, assim, enfim, desmontar aqueles azulejos pela parede, remanejar, e daí que o terreno acabou, não tem nada. Assim, inclusive tem uma vegetação que subiu lá, mas eles fixaram esse painel, né, esse painel de azulejos enorme, assim, na parede lateral do terreno, assim. Então, você passa lá, eu acho que é mais triste, eu falei, nossa, era melhor terem levado, porque é mais triste você ver ele lá solto. Mas, enfim, a gente tem, né, e todo mundo, assim, a comunidade toda se orgulha muito de ter uma obra do Abelardo da Hora, que uma edificação que era tão importante, né, para isso aí, nesse momento. Puxa, Só nossa, isso uma talvez tenha coisinha sido. falando Talvez tenha sobre sido a uma Belardo. sensibilidade. Desculpa, Fernanda, talvez isso Desculpa. aí tenha sido só uma sensibilidade lá de quem estava demolindo, né? Pelo que parece, né? Pois não, Fernanda, pode falar. A nossa faculdade, né, a faculdade que Liliana se formou e a que eu dou aula, ela é uma rua atrás da casa do Abelardo da Hora. Então, na esquina da nossa faculdade, tem um galpão imenso, cheio de obras de Abelardo da Hora, que quando ele morreu, ficou lá porque o intuito era criar um museu. E a gente não sabe até que ponto esse museu, em que ponto de organização, vamos dizer assim, está esse museu. Mas a gente passava e ficava torcendo para o portão estar aberto para a gente ver o que estava dentro. Mas são muitas obras, assim, acho que dezenas de obras dele lá dentro. E a gente não sabe que fim teve, para onde foi, enfim, o que é uma pena. Verdade. A ideia dele é do Abelardo da Hora, aquela escultura lá na Praça do Internacional. Sim, sim. Ok. Bom, temos mais alguma pergunta? Algum comentário? Então, eu vou agradecer aqui as nossas palestrantes, a Letícia Ramalho e a Liliana Adrião, que apresentaram trabalhos tão interessantes, e agradecer a presença dos presentes, e nos vemos nos próximos Documomos, se Deus quiser, seja no Nordeste, ou seja no Sudeste, enfim, algum lugar, ou no Brasil, ou do Brasil. Belém, né? A gente se encontra em Belém. Belém, exatamente, esse ano é no Belém. Exato. Que pena, eu queria tanto para Palmas, estou super triste. Queria conhecer Palmas agora. Pois é, esse tem um lado bom e ruim de não ser presencial. O bom do presencial é justamente que a gente tanto, né, encontrar pessoas como conhecer os lugares para onde a gente vai, né? Eu tive a oportunidade de ir a Belém também num congresso 2019 pela primeira vez e foi muito bom. Recomendo, mas vai ser virtual também, me parece, né? Que dó, né? Também. Isso. Queria ir. Por outro lado, eu estou aqui do Rio de Janeiro falando com vocês, também é uma oportunidade. Então, eu agradeço a todos aqui a presença e vamos assistir as outras mesas, se possível, nos próximos dias. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Cessa, Tchau, para a tchau. gente ver. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fernanda. Prazer. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Parabéns. Viva. Tchau, parabéns às palestrantes. Tchau, obrigada. Mariana, não sei se você está me ouvindo.